dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, e uma segunda-feira conturbada, né, de forma global e geral. E a gente vai falar sobre isso, sobre como esse ataque vai afetar o mercado de petróleo e, mais do que isso, como pode afetar aqui a nossa vida e a vida dos brasileiros, mas também dessa readaptação, dessas mudanças no cenário geopolítico, no xadrez, ali no tabuleiro geopolítico. A gente separou algumas notícias para vocês. Vamos colocar aqui na tela, porque são os destaques do dia. Claro que aqui a gente está falando do Ibovespa na sexta-feira, então o Ibovespa caiu 1,16 com a prévia da inflação acima do esperado e dólar fechou a R$ 5,13. Na semana teve queda, depois de 7 semanas consecutivas de ganho, foi a primeira vez e primeira no ano que o Ibovespa fechou no vermelho, fechou com 0,92% de queda. Um dia de ajustes também, um dia já esperando um cenário um pouco mais conturbado de forma global e geral. E a gente vai falar sobre isso em detalhes daqui a pouquinho. Mais uma vez fazendo propaganda do nosso vizinho de lado aqui, o nosso querido Em Detalhes. Daqui a pouco a gente entra nos maiores detalhes disso, porque também a gente vai falar do Irã, que não tem como não falar dessa notícia hoje, porque ela vai impactar não só, como falei, a economia, mas a vida das pessoas, ela tem impacto geopolítico e a gente precisa comentar. Então tá aqui a notícia em destaque também no nosso site. Estados Unidos e Israel atacam o Irã. Trump pede que o povo iraniano assuma o governo. Aqui mais outra notícia que tem a ver com isso é a do Estreito de Hormuz. Irã fecha a principal rota de escoamento do petróleo mundial e a Guarda Revolucionária Iraniana ordenou bloqueio de passagem naval em retaliação a bombardeios. Lembrando que o estreito é a principal rota e a logística lá, na verdade a logística do petróleo passa por lá, é muito importante. E antes até de fechar, né, ou de qualquer bloqueio em relação ao estreito, eu sempre falo, quando começam conflitos na região, e a gente até tem, depois a gente mostra para vocês onde fica o estreito direitinho, só para vocês entenderem do que a gente está falando. Quando começam conflitos ali na região, os navios já tendem a evitar a região, porque é perigoso, né? E, inclusive, eu estava falando disso no N1 quando saí do N1. Já soubemos de um acidente que aconteceu ali na região de Hormuz. Então, já existe, já tentam evitar, mas, além disso, agora está bloqueado e isso deve mudar a rota do petróleo, deve encarecer a rota do petróleo e é importante comentar isso porque faz diferença e traz efeitos também no preço do petróleo. Temos também o Focus hoje meio descolado de tudo que está acontecendo na nossa geopolítica e na nossa economia, mas Focus reduziu as projeções do dólar e da taxa Selic para 2026 pela segunda semana, então mexendo com a Selic, o relatório Focus, e mostrou também estabilidade na projeção de inflação. Não desceu a inflação, mas desceu a Selic, até reiterando aquele ponto que a gente vem falando aqui há bastante tempo. Se a inflação está se distanciando cada vez mais do teto e aproximando do centro, por que é que a Selic não respondia a isso? E parece que agora o relatório Focus começou a mostrar essa redução e eu já explico para vocês também daqui a pouquinho quais são os impactos que isso deve ter nas decisões do Copom, porque a gente não pode esquecer que relatório Focus passa recado, dá bênção, então ele normalmente está conduzindo expectativas também. Então daqui a pouco a gente fala de tudo isso. Vamos começar pela nossa agenda de hoje, agenda que está movimentada, deve movimentar o dia também, mas muitos dos indicadores da agenda podem ficar em segundo plano, até pensando, né, nesse cenário conturbado mesmo, de forma global. Então, às 4 horas da manhã na Alemanha, saíram as vendas do varejo de janeiro.
Na Turquia, no mesmo horário, saiu o PIB do quarto trimestre e às 6 horas, praticamente, 5h55 e 6 horas da manhã, em seguida, né, saíram os dados do PMI industrial final de fevereiro, tanto na Alemanha quanto na zona do euro. Às 6 da manhã, quem divulgou o PIB de 2025 foi a Itália, então logo cedinho a gente já tem uma rodada de PIBs e PMIs, de certa forma, na Europa, mas uma Europa que veio conduzida de manhã não por qualquer um desses indicadores, mas sim pelo conflito, pela guerra envolvendo os Estados Unidos e o Irã e esse tensionamento cada vez mais esticado entre os dois países. Mas vamos seguir porque a gente tem mais agenda pela frente. Às 6h30 da manhã também teve o PMI industrial no Reino Unido, final de fevereiro, e aqui no Brasil, às 8 horas, saiu o IPCS da AGV e 8 horas da manhã também, índice de confiança empresarial e em seguida, 8h25, o Boletim Focus que a gente vai trazer para vocês, caso a gente chegue lá. 10 horas da manhã no Brasil, também tem PMI da indústria de transformação, também PMI industrial de fevereiro. Hoje é o dado que acaba saindo em todos os países do mundo, na sequência a gente vai ver nos Estados Unidos, então já vamos até passar para a próxima página, porque às 11 horas da manhã tem a Christine Lagarde participando de um evento junto ao Joaquim Nagel, e ela participa de um evento sobre o Dia Internacional da Mulher, e 11h45, como falei, S&P Global divulga o PMI industrial dos Estados Unidos e às 12 horas tem a medição feita pela ISM. É o mesmo indicador, mas calculado por outra instituição, então com diferenças metodológicas. Como eu falei, a agenda hoje está tomada pelos PMIs. Esses PMIs podem até trazer alguma certa fraqueza, como trouxeram lá no caso europeu, mas eles vão ficar em segundo plano, porque o que está ditando, o que está conduzindo o ritmo dos mercados nessa manhã, e a gente separou algumas telas para mostrar aqui para vocês, daqui a pouquinho eu coloco para a gente ir acompanhando como é que está esse movimento durante a abertura, durante a manhã. Hoje o que deve conduzir mesmo é a questão do conflito e principalmente do petróleo. Vamos falar um pouquinho do fechamento de sexta-feira, porque sexta-feira a gente teve um dia negativo aqui na nossa bolsa e dia negativo que acabou levando a semana também para o terreno negativo. A bolsa, como eu falei, caiu 1,16, o dólar fechou a 5,13, mas isso teve um condutor bastante presente, principalmente no nosso cenário doméstico, que foi o IPCA 15. O IPCA 15 ele desacelerou em relação ao mês de fevereiro do ano passado, mas ele acelerou em relação a janeiro, então ele ficou mais alto do que a gente mediu em janeiro de 2026 e principalmente acima das expectativas do mercado. Isso azedou bastante o apetite pelo risco, porque um IPCA 15 maior do que o esperado, ainda que ele seja uma leitura prévia da inflação, pegue os 15 dias residuais de janeiro, ele mostrou uma inflação em aceleração em relação ao mês anterior e acima do esperado pelo mercado. Quando isso acontece, o que o mercado pode pensar ou deduzir ali? Que os juros vão cair num ritmo menor do que o esperado. Então pode ser que haja uma interferência nas decisões de política monetária. E foi o que aconteceu na sexta. O IPCA 15 acabou jogando um pouco de balde de água fria nessa expectativa de cortes um pouco mais acelerados na taxa de juros e com isso mitigou o apetite pelo risco. Mas não só o IPCA 15 fez com que a bolsa caísse 1,16. Vários componentes juntos induziram esse comportamento, fizeram com que a bolsa chegasse aos 188 mil pontos, para ser mais exata, 188.787 pontos, depois da queda de mais de 1%, e que o dólar fosse a 5,13 também em queda. Dia não muito típico de queda no dólar e queda na bolsa. E as bolsas em Nova York também não ficaram no terreno positivo. A Nasdaq sofreu bastante, continua sofrendo com todo o ajuste e as expectativas mais baixas em relação às empresas de tecnologia, não pelos resultados já divulgados, mas sim pela expectativa de sustentabilidade desses dados. Eles foram divulgados, ficaram até acima do esperado, mas a grande dúvida é: será que esses dados continuam mais altos? Será que os próximos balanços corporativos vão vir na mesma toada?
vão vir no mesmo ritmo? E existe muita dúvida e que principalmente não vão vir no mesmo ritmo e podem começar a desacelerar. Essa expectativa acabou levando as empresas de tecnologia para o cenário negativo, ou para o terreno negativo, e a Nasdaq caiu 0,92 e o S&P caiu 0,43, já também refletindo um maior tensionamento entre os Estados Unidos e o Irã. A gente está falando de sexta-feira, antes do ataque, mas a tensão ela já estava pairando no ar. Então isso fez com que as bolsas caíssem, até os juros dos títulos de dívida, os títulos de dívida dos Estados Unidos, as famosas treasuries, foram para cima, também diminuíram o apetite pelo risco. Então, um dia de apetite pelo risco global diminuído, aqui no Brasil isso ampliado e intensificado pelo IPCA 15, e um dia também de fraqueza global do dólar. O dólar caiu, ainda que em menor magnitude, frente às principais moedas e as moedas emergentes, mesmo em um dia mais negativo para a Bolsa como um todo. A Vale e a Petrobras tentaram segurar essa queda, foram ainda destaque na direção contrária, até ajudaram um pouco esse comportamento do dólar, mas não o suficiente para levar para o terreno positivo. Então, queda na Bolsa, queda acentuada, inclusive na nossa Bolsa, fechando a semana no negativo, mas o mês de fevereiro ainda bastante positivo. Vamos falar do nosso principal assunto do dia, que são realmente os conflitos, né, e os ataques envolvendo os Estados Unidos e o Irã e essa tensão crescente geopolítica entre os dois países. E não só isso, o grande temor que existe hoje e que está colocado é que esse conflito escale. Durante o final de semana, eu até ouvi um pronunciamento, eu vou ver se eu acho aqui para passar para vocês. Um pronunciamento da von der Leyen que falava justamente sobre esse medo, esse receio dos conflitos escalarem, de envolverem outros países, porque a tensão entre os Estados Unidos e o Irã, ela já vinha acontecendo e aumentando ao longo do tempo. Existia até, infelizmente, no mercado aquelas apostas do tipo Polymarket ali, que já estavam tentando prever quando que o ataque aconteceria, né? Então isso é muito, inclusive, triste, né? Você tentar ganhar dinheiro com uma aposta dessa natureza. Mas a grande questão aqui, o medo, pensando até na formação desse tabuleiro geopolítico e nessa redefinição das peças no tabuleiro ali de xadrez, é justamente quais países podem ser envolvidos nesse conflito e essa possível escalada, que aí sim pode começar a trazer ainda mais desdobramentos e mais impactos de forma geral. Não estou nem falando aqui que já não é ruim o suficiente, eu acho que já é ruim o suficiente. A gente teve em menos de 2 meses 2 países envolvidos com os Estados Unidos sofrendo ataques, sequestros, morte ali do seu líder político, no caso do Irã, líder político e religioso. Então você tem, né, esses ataques acontecendo em relação a outros países, como se os Estados Unidos estivessem tentando impor a sua própria vontade, tentando impor, por meio da força, inclusive de forma bélica, de forma militar, a sua vontade e mostrando força. E a gente tem que pensar em um outro ponto aqui, quando a gente pensa nessa escalada militar, quando a gente analisa essa escalada militar, é que existe uma tentativa, uma luta pela manutenção do poder, da hegemonia global dos Estados Unidos. Eles querem se manter nessa posição, mesmo que isso exija o uso da força. E é isso que a gente está vendo acontecer agora. A hegemonia do dólar é muito importante, a hegemonia do poder dos estadunidenses é muito importante. Eles estão dando um recado, inclusive à China, de forma indireta, em todas essas atitudes, desde que a gente pense nas tarifas, no lado mais comercial ou até mesmo nos ataques. É uma forma de mostrar que a potência ainda tem força e que ela vai usar essa força se precisar e se for confrontada. E se qualquer coisa ameaçar essa hegemonia, principalmente do dólar, né, qualquer outro país, qualquer outra potência, qualquer outro grupo de países ameaçar essa hegemonia do dólar, eles vão usar a força, sim, se necessário,
para tentar manter essa hegemonia intacta. E os Estados Unidos fazem isso com certa frequência, usando pretextos os mais variados possíveis para proferir esses ataques. E a gente viu isso acontecer em menos de 2 meses, praticamente 2 vezes. Qual vai ser? Eu sempre falei aqui, né, quando aconteceu com a Venezuela, eu falei, qual vai ser o próximo país que os Estados Unidos podem achar que eles têm que interferir por algum motivo? Longe de mim defender o regime do Irã ou defender qualquer questão iraniana, mas qual o próximo país que os Estados Unidos vão interferir ou pretendem interferir para tentar manter essa hegemonia? Se eles acharem que faz sentido invadir, atacar um país da América Latina, eles podem fazer isso, porque ninguém se opôs até agora muito ali, né, com bastante vigor ao que foi feito nos 2 outros países. Parece que estão deixando acontecer meio que naturalmente, ainda que existam notas e as pessoas falem o contrário, ninguém agiu em relação a isso de forma mais obtusa. E se ele decidir invadir e atacar um país europeu? Porque até agora parece que está ali na casa dos outros, no vizinho, ninguém está ligando muito, de certa forma, ali, porque está do outro lado. Mas e quando chegar mais perto de você? E quando chegar em um país de um continente, por exemplo, europeu? Será que aí a conduta vai mudar? Será que precisa de chegar nesse ponto para a conduta mudar em relação a esses ataques do Donald Trump e dos Estados Unidos? E isso fez com que a gente tivesse um fim de semana conturbado, um dia hoje de manhã que o petróleo oscilou bastante. A gente já vai mostrar para vocês como funciona aí a rota no Estreito de Hormuz, mas antes disso a gente separou um trechinho do vídeo do Trump falando sobre os ataques e falando aí de forma geral. A gente vai colocar para vocês e eu volto na sequência, termina esse assunto e a gente já entende esse impacto que está acontecendo em relação ao mercado de petróleo. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. Eu acho que alguns pontos bem importantes desse pronunciamento a gente precisa analisar até com um pouco mais de calma, porque ele fala em poucos minutos, depois ele fala que o Ayatollah estava morto já e que os comandos militares não existiam e que eles querem se render, já no finzinho do vídeo, aqui eu estou pegando trechos, claro, que os comandos militares queriam se render buscando salvar as vidas e até, né, buscando essa redenção em relação aos Estados Unidos. Quando ele usa em poucos minutos, ele quer mostrar que foi uma coisa fácil, que foi uma fácil execução e que todo o plano teve fácil execução. Ele matou, né, o governo dos Estados Unidos, matou o líder político e religioso da região, do Irã, do país, e que isso parece que foi muito fácil e agora os comandos querem até se render aos Estados Unidos. Um paralelo parecido aconteceu na Venezuela, quando também falaram em relação à facilidade que foi sequestrar o Maduro e conduzir o ataque por lá. Então, os Estados Unidos, eles sempre tentam pintar esses ataques
e esses mais recentes, e até de uma forma geral, como se fosse de fácil execução, como se fosse ali muito simples para eles invadirem um país, sequestrarem, matarem um líder. E isso deixa um recado também, mostrando que o poder que eles querem colocar nas mãos deles, né? O tipo de história que eles querem contar em relação a ataques militares. Isso não é de hoje. Se a gente pegar a história estadunidense, eles sempre se colocam como vitoriosos em relação ao outro, até quando eles perdem, eles tentam contar uma história vitoriosa. Eu lembro que quando eu estava no comecinho da faculdade de economia, uma professora perguntou: quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? Essa era a pergunta. Quem botou um ponto final na Segunda Guerra Mundial? 90% dos alunos responderam os Estados Unidos. E isso porque ninguém nem lembrou da Rússia naquele contexto. As pessoas pensaram nos Estados Unidos por toda a propaganda, por todos os filmes que já assistiram, por toda a narrativa criada, principalmente quando se fala de conflito militar, criada pelos Estados Unidos, e aí muito por meio dos filmes que chegam a gente, das histórias que chegam a gente. Isso é muito curioso, porque essa facilidade reforça esse posicionamento de que sim, é muito fácil para os Estados Unidos entrar numa guerra, vencer uma guerra, eles sempre saem vitoriosos, e isso também está tentando reiterar o que eu estava falando lá no começo, dessa hegemonia, desse poder, dando recado para outros países, dando um recado para a China que não vai ser fácil enfrentar os Estados Unidos, porque eles estão dispostos, tanto comercialmente como militarmente, a manter essa hegemonia, pensando em política, em geopolítica e econômica em relação ao dólar. Eu falei que eu ia falar do petróleo para vocês, como o programa já está chegando, está se encaminhando para o final. Eu vou colocar aqui, né, a notícia que a gente já passou: Irã fecha a principal rota de escoamento de petróleo mundial, e isso traz impactos. Como eu falei, o petróleo, né, o Estreito de Hormuz, ele não é só importante, ou a região não é só importante por conta da produção de petróleo, mas também por conta da logística, porque quase 30% da produção global de petróleo passa pelo estreito. Então, se você tem que desviar desse estreito, você precisa mudar a rota, e a rota fica mais longa. Rotas mais longas acabam levando a maiores fretes. Então, isso já é uma preocupação. E eu acho até, né, quando a gente está falando aqui num programa de economia, eu sei que o foco é esse, mas eu me sinto mal de só falar em preço de petróleo, em logística, em rotas mais longas, quando teve ali bombardeio em escola e tudo mais. Mas a gente precisa explicar dos efeitos, né, que existem no mercado de petróleo e que podem chegar no nosso bolso em um segundo momento, caso isso persista. Que era o que eu estava falando ali nos Estados Unidos, não, quando eu estava falando no N1. Olha o estreito aí agora, um pouquinho melhor de se ver, né? Ali a gente estava vendo o mapa geográfico de relevos e tal, mas aqui a gente consegue ver, né, melhor o estreito. Ali acho que era um Google Earth. Aqui a gente tem um mapa mais Atlas, assim, fonte do valor econômico, mas ali o estreito é aquele estreitinho mesmo que vocês estão vendo, essa passagem estreitada no Golfo Pérsico. E isso, né, faz com que, como eu estava falando, a gente desvie rota. Não só porque está bloqueado, mas porque começa a ficar perigoso para os navios passarem pela região e podem ser atingidos acidentalmente ou até propositadamente. Então, para evitar esse tipo de questão, né, a gente começa a ver a logística mudar. Logística mudar, frete muda. Frete mais caro, petróleo mais caro. Petróleo mais caro, combustíveis num segundo momento, como eu falei, caso isso persista, mais caros. Combustíveis mais caros, no caso aqui do nosso Brasilzão, o diesel mais caro, fretes mais caros para praticamente toda a cadeia produtiva, porque a gente depende muito de malha rodoviária. Fretes mais caros, produtos que vão chegar às nossas casas mais caros também. Então, existe uma inflação que vai acontecendo em cadeia quando a gente observa, né, aumento do preço do petróleo e aumento persistente do preço do petróleo, é o que eu falei no N1. Se a gente tivesse a política de precificação que a gente tinha antes, que qualquer choque era passado imediatamente para o preço do combustível, a gente estaria numa situação muito pior. Hoje isso é um pouco mais suavizado ainda que passe. Então,
a gente pode, caso tenha essa persistência em patamares mais altos, começar a ver combustíveis mais caros e combustíveis mais caros, inflação no bolso do brasileiro. A gente separou aqui para vocês, eu vou colocar na tela, como é que está, né, esse comportamento do Ibovespa nessa manhã, porque ele abriu em queda, o índice abriu em queda, e até falei, não querendo fazer futurologia no ICL Notícias primeira edição, mas eu tinha atentado para um ponto de que a Petrobras muito provavelmente ia abrir em alta, e ela abriu, né, em alta de quase 4%, PetroRio, PetroRecôncavo também abriram em altas bem elevadas, não foi qualquer altinha, foi ali 2,76%, 4%, então realmente altas fortes nas petrolíferas que são negociadas na nossa bolsa, e a Vale pegando quase uma rabeira ali, né? Pegando uma carona e subindo, ainda que moderadamente, 0,3%. Então, exportadoras de commodities, até as proteínas, tudo que é exportador ali, estava numa melhor situação, estava em alta, não tanto quanto as petrolíferas, em alta de mais de 3%, mas em alguma alta. As outras ações não estavam em alta, estavam em queda. Então, a gente vê o cenário mais ou menos pintado, né? Agora, o que eu falei lá no N1 era, será que essa alta das ações de petróleo, das ações exportadoras de commodities ou de empresas ligadas às commodities vai se sobrepor ao mau humor que vai vir de Nova York? Porque viria um mau humor de Nova York. E num primeiro momento, não, né? A nossa bolsa sofreu na abertura, não caiu muito, caiu ali em cerca de 0,4%, porque quem está segurando essa queda é justamente a Petrobras. Eu até separei aqui também o preço do petróleo Brent, que agora sobe 8% praticamente, né, 7,65% em relação ao dia anterior, mas abriu em alta de 9%. Aqui a gente consegue ver essa esticada no finzinho do gráfico, vocês não estão vendo o meu mouse, né? Então eu vou apontar aqui uma esticada no fim do gráfico, que é justamente a alta mais recente do petróleo Brent, que foi reflexo e puxada por esse conflito nos Estados Unidos e o Irã, e envolvendo uma região produtora de petróleo importante para a logística, chegou a bater os $80 por barril, depois arrefeceu, agora é negociada a $78, mas foi uma esticada de praticamente 10%. E quando a gente olha os mercados de forma geral, a gente tem queda ainda no Ibovespa, petróleo subindo 8%, o DXY também mostrando a força do dólar no dia de hoje, o DXY sobe 0,86%. Aqui no Brasil o dólar acelera, era também um comportamento esperado, essa alta do dólar e também dos juros futuros. Juros futuros, as treasuries, que são a nossa comparação ali das taxas de juros de longo prazo, expectativa de juros futuros. Para os Estados Unidos sobem 1,53%, aqui no Brasil o DI futuro sobe quase 1%. Então, um dia realmente de aversão ao risco, ouro subindo também. Então, um dia realmente de aversão ao risco em que esses investimentos que são considerados mais defensivos acabam indo para o positivo, acabam subindo bastante. E a gente tem, junto a isso, a alta do petróleo Brent. DXY, só para todo mundo ficar na mesma página, é o índice que mede o dólar frente a uma cesta de moedas fortes, frente aos pares. Então, hoje um dia esperado de turbulência global, e em um dia esperado de turbulência global, a gente veria, sim, ouro disparando, treasuries disparando, essas treasuries fazendo efeito aqui no mercado de juros futuros, o dólar respondendo a isso, e a nossa bolsa só não no positivo, porque as outras ações estão muito negativas, mas as empresas ligadas ao petróleo continuam subindo e subindo bastante. A Petrobras, a última vez que eu olhei, estava quase R$41 a preferencial. Então, um dia de movimento esperado desde a abertura. Não longe de mim querer ser um oráculo, né, tentando fazer futurologia ou tentando trazer aqui alguma coisa, mas tentando trazer alguma informação de qualidade para vocês. Mas se vocês quiserem saber sobre outros assuntos, o que falam os nossos especialistas, querem conhecer melhor o Oráculo ICL, agora é a hora, porque além de assinar o ICL e ter acesso a esse oráculo, essa nova plataforma, vocês também
tem os presentes especiais caso optem pelo plano solidário. E aí, tem o Livro é só um jogo, tem o Realismo Capitalista, tem o Baralho do Conhecimento ali, que é um brinde do nosso oráculo. Então aqui, né, não só a garantia que vocês vão acessar cursos de qualidade, mas também vão poder perguntar para esses professores sobre os mais diversos e diferenciados assuntos. Vou passar para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL, porque o William Deluca e Guga Noblar já estão lá para receber vocês. E eu volto amanhã para falar o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. No Brasil, o CEP onde você nasce costuma determinar até onde você chega. Mas nós decidimos rasgar esse contrato. Ao assinar o ICL hoje, você não está apenas adquirindo tecnologia. Você está doando um superpoder para um jovem bolsista. Enquanto você evolui, ele rompe o ciclo da pobreza. Enquanto você aprende, ele vence as fake news que destroem o futuro dele. O conhecimento é a única ferramenta que não pode ser confiscada. Seja o mentor invisível de um jovem brasileiro. Assine o ICL, tenha o oráculo e mude o Brasil na prática. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.